Boa noite a todos. Aqui é a professora Tatiane de Arte e na aula de número 6 nós iremos ver sobre a arte barroca. A arte barroca, ela ficou conhecida principalmente pelos detalhes, o seu requinte e a sua dramaticidade. Surgiu, né, durante o século XVII, numa época de muitas mudanças na civilização ocidental, né? Ela surgiu primeiramente na Itália e logo ela se espalhou para os outros países europeus. Características principais da arte barroca: o predomínio de temas religiosos, a riqueza dos detalhes e formas, expressões dramáticas dos personagens retratados, preferência por curvas e contornos, em detrimento das figuras geométricas. O jogo de luz e sombra era muito importante dentro desse movimento artístico e uso de contrastes, trazendo ali uma proximidade do divino com o humano, assim como aconteceu no Renascimento. Foi um movimento artístico muito impactante, principalmente pelas ideias e os sentimentos dos artistas da época. Então, alguns temas geravam grande encantamento devido ao seu apelo visual, né? Porque era muito forte e real. As suas estruturas, construções, elas combinavam assim para expressar uma nova concepção do mundo. Como a gente pode observar nessa obra, né? Chamado A Incredulidade de São Tomé, do pintor italiano Caravaggio. Esse pintor foi um dos pintores mais é, conhecidos do período barroco, e ele não buscava nem suavidade e nem pinturas claras sobre questões religiosas, né? Como acontecia no Renascimento. O Caravaggio ele já usava ali cenas que impressionavam pelo naturalismo, né? Então eram expressões fortes, expressões de horror, de medo, de espanto, como nessa representação de um trecho do Evangelho, né? Em que mostra Cristo e as suas chagas, e o apóstolo Tomé ali, ah, com a mão nas chagas de Cristo, né? Verificando se eram reais, o dedo na ferida. Então, além desse naturalismo, né, que pode ser observado nas telas do Caravaggio, também existe o tratamento das cores e o jogo de luz e sombra. Na observação dessa pintura do Caravaggio, a gente pode perceber ali que há esse jogo de luz e sombra, principalmente em cima do personagem principal ali, no caso Jesus, né? E no Tomé também, né? No apóstolo Tomé, que são as figuras em destaque aí na tela, para dar justamente esse ênfase nessas imagens, enquanto o fundo é negro, é escuro, né? Então, traz esse jogo de contraste entre o claro e o escuro. E também a gente pode perceber nessa tela o movimento, né? Devido a cena parecer muito realista, muito real, muito natural, tá? O que é bem ao contrário das pinturas renascentistas, que também traziam caráter religioso. Na sequência do período barroco, a gente vai entrar num período chamado rococó, que veio também, né, de origem francesa, e é um estilo artístico tipicamente decorativo, ou seja, ele servia mais para questões de ornamentações, de enfeites, né? Em contrário do naturalismo, do exagero barroco, o rococó ele trazia temas mais leves e cores mais claras. Então servia mesmo é, como decoração de arquiteturas, de esculturas e na pintura. Uma das grandes características do rococó
é o uso das conchas, laços e flores, né, dentro dessa ornamentação. Também a gente pode dizer que o rococó é considerado por muitos como uma variante profana do barroco, né? Ou seja, algo que veio ali para em oposição ao barroco, né? Devido à valorização de linhas e o formato de conchas. Então, dentro do rococó existe o abandono de linhas retorcidas, que eram típicas do barroco, e aqui se emprega linhas mais simples, mais leves, delicadas, que é facilmente vista nas decorações de interiores, de imobiliários, de pinturas, inclusive na atualidade é possível perceber o estilo rococó em alguns elementos até do nosso dia a dia, né? Então aqui é um estilo que valoriza a delicadeza, e é um culto à beleza, então tudo que for belo, delicado, ele ressalta. As obras desse movimento possuem texturas mais suaves, expressando um caráter mais lúdico, né, mais facilmente compreendido, temas são mais leves, né, e traz também questões mitológicas e pastoris. É possível observar esse tipo de estilo artístico em ambientes mais luxuosos, como parques, jardins grandiosos, nas grandes mansões. Algumas vezes aparece também cenas eróticas, sensuais, trazendo essa questão do hedonismo, né? Que é o prazer da carne, que nada é pecado. Nessa obra aqui a gente pode observar o balanço. É uma pintura rococó de 1767. A gente pode observar os traços das características da pintura rococó nessa obra, né? Que são linhas mais suaves, cores mais claras, formatos de conchas. Aqui a gente tem uma cena que é o marido, a mulher e o amante ali, né? Como se um não estivesse vendo o outro, algumas questões angelicais ali, né? Os anjos ali em volta. Então, traz toda essa questão de que esse triângulo amoroso aí não é algo pecado, né? Não é pecaminoso, é algo real e que não tem problema algum dentro dessa tela, tá? Então, essa percepção do rococó, ele vai muito em oposição ao barroco, que traz a questão religiosa como uma das suas principais características. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. A aula 6 se encerra neste momento. Bons estudos, aguardo vocês nas aulas presenciais. Não se esqueçam de fazer as inscrições para o Enem. Estudem bastante e até a próxima.